Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre The Great Resignation, o que está acontecendo no mercado de trabalho. Muita gente pedindo demissão. Pois é, a gente está com uma crise. No caso do Brasil, tem muita gente desempregada não por opção, mas esse movimento que começou lá fora e agora já começa a atingir alguns setores no Brasil, tá forte, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre esse tema. E para me ajudar aqui nesse papo, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP, também atua nos demais cursos voltados para o mercado financeiro, nosso curso de opções e o curso de Value Investing, que estão com inscrições abertas para as próximas turmas. Fala, Rafa! Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Isso aí, inscrições bombando e logo mais tem novidade, hein? Vamos trazer conteúdo novo, curso novo para a galera, mas isso aí vai ser surpresa. Isso aí fica mais para frente a gente anuncia. Por enquanto, trabalhando essas turmas e vamos que vamos. Bora lá, mais um BTC Money. Vamos lá, mais tema para colocar. E se você tem interesse em conhecer os cursos da BTC e se inscrever, participar das próximas turmas, assim como já fizeram mais de 7.500 jovens aqui no Brasil, dá uma olhada no link na descrição. E para ajudar a gente nesse papo também, um papo mais light hoje, né? A gente vai bater um papo aqui, trazer algumas reflexões e também algumas notícias, alguns dados interessantes. Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de business, que está sofrendo na mão do Marquinho, que está entuchando o conteúdo de investimentos para o pessoal. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 114, mestre Habib. Vamos que vamos falar aí sobre a grande resignação, o grande abandono do trabalho. Hein? Será que todo mundo consegue fazer isso, mestre Habib? Sei não, hein? Pois é, para algumas pessoas talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas se você, por exemplo, quiser, você que está ouvindo a gente pelo podcast ou que está acompanhando pelo YouTube, né? Se você, por acaso, estiver pensando em pedir demissão e viver do que a terra dá, é importante também você ter alguma sobrinha e, de preferência, uma parte dela no exterior. E para isso você pode contar com a Nômade, que é parceira da BTC, a primeira empresa no Brasil a democratizar a conta em dólar para você poder utilizar cartão de débito no exterior, conta no exterior, e também possibilita investimentos com carteiras administradas. E a Nomad tem uma promoção bem legal para você que está ouvindo a gente aqui ou assistindo, que é um cashback de US$ 15. Se você realizar a abertura da sua conta e em até 15 dias da abertura fizer a sua primeira remessa, você ganha US$ 15 de cashback, são US$ 15 na sua conta. É só utilizar o cupom BTC15. Beleza? Entra no link aqui na descrição e começa seu investimento lá, mesmo se você não for, na verdade, se demitir, como muita gente tem feito, né, Marquinhos? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre esse movimento, ganhou até um nome, né? The Great Resignation, a grande renúncia, né? Uma grande demissão, enfim, tem várias formas da gente traduzir esse negócio. Marquinho, vamos lá, você trouxe uma notícia aí falando um pouquinho sobre esse tema. Coloca pra gente o que está rolando, hein? Excelente, Habib. Estou aqui com a notícia do Infomoney, que saiu agora no dia 16 do Brasil. Great Resignation, fenômeno da grande debandada, chega ao Brasil. O que acontece, pessoal, é que, principalmente depois da pandemia, houve uma mudança na relação de trabalho e tem muitas pessoas simplesmente pedindo demissão, falando: eu me demito, não quero mais essa relação de trabalho. E a Infomoney justamente traz essa chegada desse fenômeno aqui no Brasil. Segundo eles, a gente já tem quase 500 mil pessoas no mês de fevereiro que pediram demissão do seu trabalho, né? E aí isso acontece por vários motivos. E aí, para ser mais exato, aqui no Brasil foram 560 mil pessoas, 560.272 pessoas que pediram demissão somente, Habib, em fevereiro. Cara,
que país nós estamos, né? Parece que não tem o desemprego, né, gigantesco que tem aqui no Brasil. E aí a notícia explica algumas razões, né? Segundo a HSM, são 4 os principais motivos pelo qual as pessoas têm pedido essa saída. O primeiro deles é a cultura tóxica da companhia. O segundo motivo é a insegurança dentro da organização. O terceiro é o excesso de pressão. E o quarto grande motivo é a falta de reconhecimento profissional. E a notícia traz que justamente a pandemia, né, esse período em que a gente ficou trabalhando de home office, em que a gente teve a oportunidade de ficar em casa, isso tudo mudou a nossa relação com o trabalho. De forma que agora que as coisas estão voltando ao normal, as pessoas se viram que talvez não seja aquilo que elas querem, mestre Habib. Pois é, muito interessante, Marquinho. E tem, né, só para complementar mais alguns dados, né? Depois acho que tem algumas possíveis causas, tem algumas coisas até curiosas, depois eu vou querer que você abra aí na reportagem, né? Relacionada à jornada de trabalho, aquilo eu achei muito engraçado. Mas ó, é o seguinte. Eu vi uma outra reportagem, porque quando o Marquinho colocou essa notícia, eu falei, não é possível, a Infomoney deve ter inventado isso aí só para gerar engajamento, né? Mas não, de fato, esse é um conceito que está até na Harvard Business Review, né? Eu peguei uma reportagem do ano passado, e o título é Who is Driving the Great Resignation? Ou seja, quem que está direcionando essa grande renúncia? E aí ele coloca dados dos Estados Unidos, né, de acordo com o Bureau de Estatísticas de Trabalho nos Estados Unidos, né, em julho de 2021, olha só, em julho de 2021, 4 milhões de americanos pediram demissão. E aqui é importante para você que está ouvindo, assistindo, a gente está falando aqui de pedidos de demissão, tá? Então, a pessoa que pede demissão voluntariamente, não a pessoa que é demitida, seja por redução de custos, seja por justa causa, enfim. De qualquer forma, a gente está falando da redução da demissão voluntária. A pessoa que sai mesmo, eventualmente ela vai para outro lugar, eventualmente ela não faz nada e, eventualmente, ela começa um negócio, né? Então, vamos lá. Nessa reportagem, né, eles colocam que 4 milhões de americanos saíram do trabalho em julho de 2021, e eles fizeram, né, essa análise com mais de 9 milhões de empregados em 4 mil empresas, tá? E o que eles acharam aqui? É que as taxas de pedido de demissão são muito mais altas entre profissionais em meio de carreira, tá? Profissionais em meio de carreira, isso significa aqui entre 30 e 45 anos de idade, beleza? Essa taxa sobe muito. Se a gente pega, por exemplo, nesse corte lá nos Estados Unidos, tá? Entre 20 e 25 anos, profissionais de início de carreira, essa taxa decresceu, só que ela aumentou muito para profissionais no meio de carreira. Então, esse é um dos cortes que eles colocam aqui muito importantes. O outro é em relação aos setores. Então, as taxas de demissão são mais altas nas indústrias de tech e de saúde. Tech e saúde são as taxas mais altas dentre todos os setores. Então, isso também ajuda, né, a gente a entender um pouco melhor, né, tentar entender pelo menos o que está rolando, o que está acontecendo. Né? E aí, Rafa, acho que tem um ponto, né? Eventualmente, a gente tem alguns direcionamentos até da nossa geração, eventualmente fazendo um corte social, né, pessoal? A gente, claro, que a gente não vai generalizar isso para todo mundo. Mas, Rafa, eventualmente tem alguns aspectos geracionais que podem influenciar, será que não? É difícil a gente pensar nas causas, entender também se isso é algo permanente ou se é mais uma coisa ligada à fase que a gente está vivendo, né? Mas é engraçado, o que o Marquinho trouxe, os pontos que ele levantou, as razões, né, pelas quais as pessoas estão pedindo demissão, pelo menos no Brasil, são todas ligadas a fatores internos, fatores da empresa, né? Ou seja, muita pressão, um ambiente de trabalho tóxico, etc., não está tão ligado a fatores externos. Agora, quando a gente olha para fora, né, o que poderia causar também um movimento de pedidos de demissão ou de saída do trabalho?
Normalmente as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer esse tipo de movimento, ou tomar esse tipo de decisão, quando elas têm uma condição financeiramente saudável, né, ou confortável. E isso eu estou falando de um bom patrimônio acumulado, ou no mínimo um patrimônio que seja suficiente para que aquela pessoa tenha um razoável conforto, uma razoável qualidade de vida, mesmo sem ter uma renda permanente, mesmo sem ter um salário ali, né, ou aquela relação de dependência com uma empresa. Esse tipo de situação, ela se configura ou porque, às vezes, um jovem bem formado, alguém ali que teve uma trajetória bem sucedida e durante 15, 20 anos conseguiu acumular um bom patrimônio, é quem começa a trabalhar com 20 anos e alcança ali a faixa dos 40 anos com uma condição já de um certo privilégio, né? Ou, eventualmente, pessoas que receberam ou têm uma estrutura familiar, uma condição patrimonial familiar também diferenciada. Essas pessoas, claro, contam ou com uma possibilidade de herança, ou com a suporte, né, dos pais ou familiar que permita, então, que ela não também se torne tão dependente de uma fonte de renda de uma empresa. E a gente sabe que, claro, o mundo nas últimas décadas, né, com todo o acúmulo de bens materiais e toda a produção que aconteceu, isso a gente está falando dos imóveis e de tudo mais, é claro que a geração atual ela também tem um pouco desse privilégio, porque se a gente for olhar, né, para a geração dos nossos pais e dos nossos avós, era meio impensável. Não vou trabalhar porque eu tenho muito patrimônio, só as famílias muito ricas. Hoje isso já se espalhou um pouco mais, tem muito mais famílias que podem se dar a esse luxo, que já têm uma condição patrimonial, eu não diria de muita riqueza, mas pelo menos uma classe média aí que já tem alguns imóveis, que já tem um patrimônio acumulado, né? Essa pode ser uma outra razão. Acho que a gente também não pode deixar de considerar todas as alternativas de trabalho que existem hoje. Muitas pessoas pedem demissão de empresas para buscar um trabalho alternativo. E aí a internet, por exemplo, viabiliza isso, né? Que é o trabalho remoto, é o trabalho virtual, o acesso à informação também permite que as pessoas busquem conhecimento em outros ramos de atividade. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que hoje que pediram demissão, não se encontraram na sua profissão e foram trabalhar com coisas um pouco mais alternativas. Então, foram se dedicar a trabalhos ligados a terapias, trabalhos ligados, sei lá, astrologia, algum tipo de consultoria específica. Então, as possibilidades são muitas, né? Hoje, né, nesse mundo que a gente vive, né, de novos serviços surgindo o tempo inteiro, trabalhos que no passado exigiam muitos custos, hoje você consegue colocar um negócio de pé, às vezes, com custos mais baixos. Então, também essa busca por qualidade de vida faz com que a pessoa não abdique totalmente de uma renda, mas ela tope, né, encare uma renda mais baixa. Eu ganhava X, vou ganhar metade disso, mas vou ter mais tempo livre, vou ter uma condição mais tranquila. Muita gente está fazendo esse movimento também. E, por fim, acho que o momento atual, especificamente, que a gente está vivendo, não demonstra tanto isso, não dá tanto suporte a essa ideia, mas se a gente, olhando um pouquinho para trás, até 2019, como a gente vivia num mundo desinflacionário, né? Isso significa que a pessoa que conseguiu acumular um pouco mais de recurso, também financeiro mesmo, né, tinha lá os seus dólares na conta, os seus reais, no mundo desinflacionário, esse recurso começa a ganhar muito valor, efetivamente. Né? Você consegue acumular muito mais poder financeiro. Agora, entrando num mundo em que a inflação nos Estados Unidos é 8%, inflação no Brasil já há quase 2 anos a 10%, né? Isso medido pelo IPCA, sem falar IGPM. Aí aquela pessoa que teve um esforço de poupança, que estava com um recurso, muitas vezes perdeu poder de compra nesse recurso e vai ser forçado, às vezes, a trabalhar um pouco mais. Então, aquele mundo desinflacionário também permitia um movimento das pessoas, às vezes, de abrir mão um pouco de renda, mas agora, com essa inflação arrebentando tudo, algumas pessoas vão ter que abrir mão dessa possibilidade de trabalhar um pouquinho mais
para realmente fazer uma reserva maior, né? Então, esses são alguns aspectos, coisas que a gente observa também, conversando com as pessoas, olhando o que está acontecendo ao nosso redor. Sem dúvida nenhuma, é um movimento, sim, que acho que vai ser cada vez mais presente, e que bom, né? Porque faz parte da evolução da humanidade, sair daquela relação realmente de dependência financeira, quando você está numa empresa e não quer estar lá, para novas possibilidades, né? Que as pessoas realmente vão ter uma qualidade de vida maior. Pois é, né? A gente também tem a possibilidade de ver o copo meio cheio, de certa forma, entender isso como uma nova relação de trabalho. Antes de passar a bola para o Marquinho, eu peguei uma outra reportagem aqui, pessoal, que é da Você SA. E essa reportagem, ela é de fevereiro desse ano e fala justamente sobre isso, né? Eu me demito, o fenômeno da grande resignação chega ao Brasil. E aqui tem alguns dados legais, né? Então, ó, se a gente pega dados do CAGED, né, como fonte, demissões voluntárias, de 2016 até o começo de 2020, a gente tinha uma média aí de 250, 270 mil demissões voluntárias mês, tá? E aí, o que aconteceu agora em 2021 e 2022? A gente chegou nos 500 mil, meio milhão de demissões voluntárias mês, aumentou muito esse dado. E aí, um outro dado que eles colocam aqui, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa mistura dos dados, mas eu vou só jogar aqui, tá? Que é a abertura de empresas individuais. Também explodiu após 2020, tá? Na verdade, começou já em 2019, né? Então, a abertura de empresas individuais que em 2016, 17, 18 chegava ali perto de 100 mil aberturas mês a mês, agora está próximo de 260 mil, tá? Então, a gente tem esses dados também de acordo com a Receita Federal, tá? Dados de abertura de CNPJ. E aí tem até uns dados sobre as ocupações com mais demissões voluntárias em 2021, tá? Aqui lidera operador de telemarketing, auxiliar de logística, atendente de lanchonete, analista de pesquisa de mercado, analista de desenvolvimento de sistemas, enfim, tem algumas ocupações aqui no Brasil, e aí a gente tem alguns dados aí interessantes para compartilhar. Mas, Marquinho, vamos lá, acho que tem mais algumas coisas aí na reportagem que você colocou. Eu queria seus comentários também em relação ao que o Rafa falou. Excelente, excelente. E essa reportagem, Mestre Habib, da Você SA é bem legal, porque ela traz um bando de dados Brasil mesmo, né? Achei essa reportagem aí bem completa, realmente recomendo a você que está ouvindo, assistindo, se tiver interesse, entrar nessa reportagem da Você SA. E para complementar, né, tem mais um dado da reportagem do InfoMoney, né, que perguntou para os americanos, né? Então esse é um fenômeno não só aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas um fenômeno mundial, acontece na Europa, acontece na China. E para os americanos foi perguntado quais são as principais razões pelo qual os americanos pediram demissão em 2021. Habib, vamos lá. Primeira grande razão, salário baixo. Segunda razão, falta de oportunidades. Depois, falta de respeito no trabalho, né? Então, são questões internas, né? Questões da empresa com o funcionário. Mas, em quarto lugar, vem questão com filhos, né? Então, uma situação pessoal, falta de flexibilidade no horário, benefícios insatisfatórios, mudanças na região. Então eu me mudei, inclusive na empresa que eu trabalho tem algumas situações dessas, o pessoal que no meio da pandemia foi para o home office, se mudou para o interior, se mudou para outros lugares do Brasil, e agora quando voltou presencial, você está lá em outro estado, como que você faz, né? Muitas pessoas pediram demissão por causa disso, tá? E aí, os dois últimos motivos, Habib, que a gente achou muito engraçado, que é o seguinte: logo depois de mudança de região, o principal motivo é jornadas longas, o pessoal trabalhando mais do que queria, e logo em seguida, jornadas muito curtas, né? O pessoal trabalhando menos que queria, ou seja, qualquer coisa é motivo para pedir para sair. Não, cara, mas Beleza. é justamente esse o ponto. Acho que essas respostas que foram dadas nessa reportagem, mesmo nos Estados Unidos, mostram um pouco dessa insatisfação generalizada.
Então, a questão não é que existe muitas vezes um motivo específico, é que a gente está caçando motivos porque alguma coisa está nos deixando insatisfeito ou insatisfeita. Então, o que a gente tem visto realmente é isso, né? E os dados também acabam mostrando isso. Não tem necessariamente uma causa única, né? Ah, então teve um achatamento salarial, não necessariamente, em muitos casos, em muitas empresas, teve um aumento salarial e tem gente querendo sair disposta a ganhar menos ou buscando ganhar mais. Então, os motivos eles são muito variados, né? É muito difícil a gente achar uma causa única. O que a gente está vendo é que existe esse movimento da grande resignação. E aí tem um pouco do que o Rafa comentou, expectativas de padrão de vida, né? Então tem muita gente abrindo mão de uma carreira sólida, eventualmente com remunerações mais altas, para poder ter uma posição de trabalho mais flexível, mesmo com uma remuneração mais baixa, e nisso ela está disposta a eventualmente abrir uma pequena empresa ou fazer algum outro tipo de trabalho, tá? E aí a gente precisa analisar, acho que vale a pena a gente, para ir encaminhando para o final do episódio, pessoal, até entender, né, como que as pessoas podem fazer esse tipo de reflexão. Eu acredito que a gente consegue ajudar mais trazendo alguns aspectos objetivos, né, de custo de vida, de expectativas, falando de regiões, falando de custos diversos, expectativas de criação de família ou de projetos de vida, né? Não sei se vocês querem contribuir nesse sentido, mas eu acho que, dado a pessoa, como a gente viu que isso é um grande movimento, né? A pessoa que está ouvindo a gente, assistindo a gente, muitas vezes está pensando em pedir demissão, né? Então, acho que vale a pena a gente colocar uma sementinha para reflexão na cabeça dessas pessoas. Rafa, vamos lá, o que a gente pode contribuir aí? O que eu acho que a tecnologia tem um papel muito grande em tudo isso, né? E olha o que a revolução que o metaverso, que ninguém sabe muito bem o que é esse negócio de metaverso ainda, né? Está só começando a entender um pouquinho melhor. Talvez a gente nem nunca consiga entender, né? Isso vai ficar para os nossos filhos e netos, aquela coisa, a gente vai ficar meio dinossaurão assim, obsoleto. Mas se o metaverso possibilitar a criação de ambientes de trabalho virtuais, né, ou seja, que você realmente não precisa estar fisicamente num lugar, em tese, o espaço, vamos dizer assim, habitável, né, ou seja, a sua possibilidade de moradia vai aumentar muito. Isso deveria ter um efeito desinflacionário. E aí aquela coisa, você não precisa ter dinheiro para comprar um imóvel no centro de São Paulo que vale milhões de reais. Você pode eventualmente se mudar para um lugar, né, uma cidadezinha que, se você tiver ali uma mínima condição de segurança e saúde, compra a casa lá pagando 1/5 do preço, uma casa muito melhor, e dali você vai conseguir fazer todo o seu trabalho sem nenhum tipo de preocupação. Ainda se você contar com uma malha logística, né, que te permita pegar um avião e ir para qualquer lugar do mundo, aí acabou, né? Para que você vai morar num grande centro urbano? Então, eu acho que todo esse avanço de tecnologia vai permitir configurações de vida com custos mais baixos. E aí, nesse sentido, você também vai poder abrir mão de salários muito mais altos, né? E acho que as pessoas vão caminhar nessa direção. Esse período de pandemia, a gente já viu um pouco desse movimento, que é isso que o Marquinhos comentou, as pessoas indo para o interior, o cara vai lá, compra um apartamento muito mais barato, ou paga um aluguel que era 30% a 40% do que ele pagava em São Paulo, o cara experimenta aquela vida e não quer mais mudar. Porque ele fala assim, puta, eu vivo muito melhor agora do que o que eu vivi em São Paulo, é uma realidade que eu não conhecia, agora eu estou conhecendo, provei, gostei e não quero mais mudar, né? Então isso acontece. E acho que esse fenômeno é uma coisa que vai contagiando, porque o nosso pensamento é muito formado por quem nos rodeia, né? Então, se você vive com pessoas, está todo mundo ali trabalhando num centro comercial em São Paulo, estou falando de São Paulo porque é a realidade que eu conheço mais, né? Que eu sou aqui paulistano. Mas aí você está ali naquele centro comercial e todo mundo com aquela mentalidade, vamos ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Aí você começa a conviver com pessoas que te falam o contrário, fala, não, vamos para outro lugar, vamos viver fora. E aí, cada vez mais você sendo contaminado por esse pensamento, as pessoas vão também, né, começar a entrar nessa onda de sair daquela lógica de acúmulo de dinheiro, de trabalhar demais, de viver num grande centro urbano e buscar
ou aceitar as alternativas que existem. Então, é isso que eu tenho percebido. Eu acho que a gente está caminhando para essas mudanças. E só para uma outra coisa que tem acontecido também, só para fechar aqui, são todas as mudanças no sentido de novas tecnologias que vão permitir a geração de energia limpa. Isso eu acho que também vai abrir muito algumas possibilidades, porque, de uma maneira geral, a qualidade de vida vai aumentar muito, no sentido de que você vai começar a ter diminuição de poluição nos grandes centros urbanos, você vai começar a ter aquela verticalização muito grande que acontecia, vai deixar, ou essa disputa por espaço vai deixar de existir, então você vai poder ter mais regiões verdes também nas cidades, né? Então todas as mudanças no sentido de mais qualidade de vida, que é bom, que é a evolução da humanidade, né? Mas eu enxergo um pouco isso. Então, eu acho que sim, esse caminho em busca de qualidade de vida vai existir. Ninguém vai frear isso, e a empresa que não se adaptar, ela vai começar a perder funcionário realmente. E é isso, né? A escravidão ficou para trás, porque essa relação financeira com a empresa é uma relação, muitas vezes, de uma dependência, é quase uma escravidão. Você não tem alternativa. Quando as alternativas passarem a existir, o ser humano, na hora ele busca a liberdade, né? Então ele vai querer sair fora, e acho que isso faz parte de um caminho de evolução mesmo natural. Muito bom. Acho que o Rafa colocou aqui uma visão bem interessante de um aumento de possibilidades, né, de alternativas que permitem a gente reduzir nosso custo de vida e, eventualmente, sair de um grande centro, ir para o interior, tal, através de um trabalho que pode ser feito de forma remota, muitas vezes, né? Eu queria, antes de passar a bola para o Marquinhos, só passar um leve, não chega a ser um contraponto, mas acho que até um complemento, Rafa. Mas é uma pequena analogia, né? Eu não sei se vocês já ficaram muito tempo sem se exercitar, né? Muito tempo, assim, se vocês eventualmente tinham o hábito de fazer algum esporte, exercício, etc., e vocês passam meses, por exemplo, sedentários, né? A questão é, quanto mais sedentário você fica, mais você quer ficar. E isso não necessariamente é bom, você está só se acomodando num lugar que não é confortável, na verdade, né? É um cômodo desconfortável, isso é muito curioso, né? Isso já aconteceu comigo, né? Eu voltei a fazer esporte, isso fez muito melhor para mim. E eu vou fazer essa ponte com, por exemplo, o retorno das aulas presenciais aqui da BTC, que o Marquinho também teve o prazer aí, está tendo o prazer de trabalhar com a turma, e sabe que esse relacionamento pessoal ele também faz diferença. Isso é muito importante, né? Para mim, isso é uma coisa talvez pessoal, mas eu acho que é muito importante. Então, muitas vezes, né, essa expectativa do trabalho remoto pode deixar a gente num comodismo não tão confortável, né, e tirar um pouco dessa faísca que a gente pode ter na vida em sociedade, tá? E aí a gente muitas vezes pensa, pô, eu vou ter um trabalho mais flexível e tal, e você perde esse relacionamento que às vezes é muito rico e você não estava ligado disso. Então é uma coisa que você também tem que avaliar, pelo menos a minha humilde opinião, tá? De que o relacionamento e o trabalho em conjunto, não necessariamente todo dia, e eu concordo plenamente com o Rafa, a gente tinha uma estrutura muito rígida, hoje menos, cada vez menos, o que é muito bom, tá? Mas tomar cuidado com as expectativas, às vezes, utópicas, né? De se separar de toda a sociedade e achar que ali é o caminho, tá? Às vezes não é o caminho, para algumas pessoas pode ser, para outras pessoas pode não ser tão agradável, tá? Então acho que esse é um ponto que eu queria até colocar, e eu vou pedir para o Marquinho finalizar também com a visão dele, o Marquinho, que é pai de Toninho também, né? E com certeza tem alguns pontos aí para contribuir nessa breve reflexão. Fala, Marquinho. É isso aí. E aí vou começar minhas palavras com trazendo um dos maiores economistas, né, o Hoffman, que ele separava o tempo do ser humano entre trabalho e lazer, né, diametralmente opostos, né, o leisure ou o descanso, né, o ócio, né, então o trabalho e o ócio ali vivendo, né, no ser humano. E a gente tem essa tendência a buscar o ócio, né? A ficar tranquilo. E cada vez mais eu vejo isso, Habib, pelo pessoal buscando aquelas vidas minimalistas, sabe? A plenitude. Então, é um conceito que está muito presente hoje em dia, né? Por outro lado,
né? A gente precisa do trabalho para a gente evoluir como sociedade, gerar valor para a sociedade e ser remunerado por isso. Afinal, a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas. E aí chega a força do boleto, né? Que é a grande propulsora da humanidade. Você falou muito bem. Com o filho, por exemplo, não existe nem a mínima possibilidade de pensar em resignação, em pensar em sair, muito pelo contrário, tem aí pelo menos mais uns 20 anos de muito trabalho. Mas pelo lado bom, Habib, a nossa sociedade evoluiu tecnologicamente de 1000 anos para cá, de forma que mesmo com quase 8 bilhões de pessoas vivendo aqui no mundo, a gente tem tecnologia para alimentar, né, as pessoas e permitir com que elas consigam não só trabalhar, né, ao longo da vida, acumular para conseguir esse ócio lá na aposentadoria, mas muitas delas conseguirem antecipar isso daí a valor presente e conseguir sair do trabalho hoje. Esse é um fenômeno que também acontece, Mestre Habib, inclusive lá na China, né, um fenômeno chamado Tang Ping, né, que eles falam que é uma grande rejeição ao tal do Chinese Dream, ao sonho chinês de trabalho intenso, né, de overwork. E aí, só que lá é exagerado, né? Esse movimento, inclusive, eles prezam, Rafa, para o pessoal ficar deitado, né? Fly down. Eles falam que se você ficar deitado, a vida fica plena e aí você tem menos ambição, menos tudo, enfim, né? Não acho isso tão proveitoso para a sociedade, afinal, essa interação humana, o trabalho agrega e evolui para a gente. Mas aí tá um ponto, tá? A força do boleto. Então, cara, tô pensando em pedir demissão, pô, tem um filho, né? Aí você vê ali quanto que vem todo mês, então, pô, pega, compra alguma coisa financiada e aí todo mês chega lá o boleto. Cara, tenho certeza que vem a motivação para trabalhar e para gerar valor para a sociedade, mas é a Bibi. Muito bom, mas é muito interessante que a gente faça esse debate aqui e busque algumas reflexões para você que está ouvindo a gente ou vendo a gente também realizar essas reflexões. Se você já pensou aí recentemente, será que eu faço alguma outra coisa, né? Eu não estou gostando tanto. Sempre reflita, né? A gente é importante, pode fazer, né? Muitas decisões também tomadas de sopetão, às vezes são importantes para a gente poder amadurecer, né? Mas é importante também usar da reflexão. Então, acho que esse papo hoje foi mais ou menos nesse sentido. Então, eu queria muito agradecer, Rafa. Muito obrigado de novo pela participação. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. E é isso aí. Ainda bem que a gente já está no modelo mais flexível, né? Já estamos caminhando aí em direção ao futuro. Valeu, galera. Abração. Até o próximo BTC Money. Pois é, a BTC ainda que tem o histórico, né, de 12 anos de home office, né, a gente não vai eliminar esse histórico, mas a gente está, pelo menos, com um trabalho aí razoavelmente físico em alguns momentos, também para minha alegria, viu, pessoal? Marquinho, muito obrigado de novo. Muito obrigado você, mestre Habib, obrigado, mestre Rafa, é sempre um aprendizado estar aqui com vocês, obrigado você que está aqui com a gente e aproveito para mandar um abraço para as turmas 93, 94, 95 e 97 que estão virtualmente com a gente, né? Então, tô tendo aulas online de todos os lugares do Brasil, na qual a gente está falando aqui na aula de análise de investimento. A gente começa desde grandes riscos, passa sobre classes de ativos, falamos sobre economia brasileira, renda fixa. Estamos agora nas aulas de ações e opções. E aí, um grande abraço presencial para a turma 96, que a gente se encontra lá todos os sábados, lá na Paulista. É sensacional voltar e ver, né, as pessoas fisicamente, poder sentir o pessoal, sentir a energia. Tá aí, um grande abraço e até o próximo BTC Money. Muito bom, muito obrigado você que acompanhou a gente até agora e a gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.